Muito bom dia! Vamos para a nossa reunião maravilhosa com o nosso amabilíssimo Senhor Jesus. Mais um dia começando. E você já reparou? A gente já está no meio do ano. Daqui a pouco já é Natal. Veja como estamos caminhando rápido para o dia, o grande dia do Senhor. Na verdade, vocês estão percebendo como nós estamos caminhando rápido? E o Senhor não disse que ele pediu para que esses dias fossem abreviados, os dias do fim, os dias de flagelo. Graças ao Senhor, no nosso coração, nós sentimos que esse andar rápido dos dias é algo muito bom. Quer dizer que estamos nos aproximando, estamos cada vez mais próximos do grande dia. E se o grande dia está próximo, o reino também está próximo, né? Muito bom dia para você que está chegando. Vamos orar. Vamos orar pelas primícias aqui da live. Senhor Jesus, Senhor, nós queremos, Senhor, estar na tua presença e te agradecer, Senhor. Nos colocamos no teu altar, Senhor querido, reconsagrando todas as manhãs, nos consagramos novamente, como se isso fosse possível. Porque uma vez consagrados ao Senhor, consagrados para a eternidade. Não há como arrebatar da mão do Senhor aquilo que Ele aceitou. Por isso, Senhor, é para nós que dizemos: hoje faço minha reconsagração, me coloco de novo no altar do Senhor. Isso é para nós, humanos. Para o Senhor, já somos consagrados para toda a eternidade. Amém. Senhor, queremos apresentar as primícias dessa live, Senhor. Hoje somos eu, Zetinha, Orenilda e Silvaneide. Oi, Silvaneide, tudo bem? Bom dia. Senhor, olha, Senhor Jesus, para nós. Senhor Jesus, estamos aqui porque te amamos, Senhor, porque queremos mais e mais de ti. Senhor, ser com os pedidos da Zete, da Orenilda, da Sil. Senhor amado, Senhor amado. Senhor, nós queremos que o Senhor fale conosco nessa live, Senhor. Queremos que o Senhor esteja aqui. Queremos que o Senhor esteja cada vez mais visível para nós, que a sua luz nos alcance mais e mais, que a sua luz esteja não apenas sobre nós, mas sobre a nossa casa, e que desde nossa casa alcance todos os lugares para onde nós mandamos paz, que a luz acompanhe essa paz. Senhor Jesus, Senhor, ser com essa leitura, Senhor, ser conosco, ser com o nosso entendimento, ser com a nossa mente, com os nossos olhos, com os nossos ouvidos, nos tira dessa esfera terrena, Senhor. Oh, Senhor Jesus, temos dado tanta importância para a esfera terrena, Senhor Jesus, deixando aquilo que realmente interessa para depois, para quando der, Senhor Jesus, que hoje seja um marco na nossa vida, que seja um dia especial onde nós acordamos e enxergamos o que realmente interessa, né, Senhor Jesus? Amém. Sabe, irmãos, eu tinha o meu Instagram bem ativo antes, bem ativo, sabe, meu Instagram, né? Queria desenvolver o Instagram e tudo mais. Então, eu estava sempre lá como nutricionista, né? Desenvolvendo meu Instagram e tudo. Aí eu ficava tão preocupada o que eu ia escrever na bio. O que eu vou escrever na bio? Porque é muito importante o que a gente escreve na bio, né? E aí escrevia uma coisa na bio, não ficava bom. Passava um tempo, escrevia outra coisa na bio, não ficava bom. E nunca estava bom aquele Instagram. Nunca estava bom. Aí um dia, e preocupada, né? O que eu vou postar hoje? O que eu vou fazer? Sobre o que eu vou falar? Isso, aquilo, né? E realmente consegui vários clientes, principalmente da Irlanda e Portugal, brasileiras que moram lá, né? Espanha. Então, realmente o Instagram foi muito bom para mim, como fonte de renda, né? Mas era muita preocupação, sabe? Aquela esfera terrena demais, aquela preocupação. Aí um dia o Senhor falou para mim assim: o que realmente importa? O que realmente importa? Não sou eu que te dou o dinheiro, não sou eu que te dou o cliente, não sou eu que te dou tudo. O que realmente importa? Será que eu tenho que olhar o seu Instagram para ver se eu dou ou não dou para você? Então, quando o Senhor me disse isso, amadas, eu escrevi lá no meu Instagram assim, não lembro mais ou menos assim, eu escrevi na bio, né? Descobri que o que realmente
assim, descobrir que o que importa na vida é o que vem depois dela. Descobrir que o que importa na vida é o que vem depois dela. Depois dela. Aquilo me iluminou, clareou, sabe? E o Instagram ficou lá abandonado. Aliás, preciso retomar, né? Também não é para abandonar. Eu sou muito extremista. Ou é 100% ou é 0%. Preciso retomar, mas ainda não encontrei o equilíbrio. Então eu prefiro ficar dependente apenas do Senhor, porque o meu Instagram, veja, é para renda, não é trabalho para o Senhor. Trabalho para o Senhor é aqui no TikTok, né? E as lives vão para o YouTube. No Instagram é para minha renda. Nunca fiquei sem renda, nunca faltou dinheiro. O Senhor sempre deu o suficiente, com Instagram ou sem Instagram. Então gostaria de dizer para vocês que o que realmente importa nessa vida é o que vem depois dela. Que isso fale conosco no dia de hoje. Amém? Então vamos para o Salmo. Hoje nós vamos começar com o Salmo 25, a partir do 11, e a gente vai até o final. Bom dia a todo mundo, que alegria vocês aqui. Salmo 25, a partir do 11. Daqui a pouco eu vou para Campinas. Hoje passo o dia lá, então amanhã a gente tem live desde o hotel de Campinas até a sua casa, na paz do Senhor Jesus. Então vamos lá. Salmo 25, 11. Pela honra do teu nome, ó Senhor, perdoa a minha grande iniquidade. É claro que é papai Davi que está falando, né? Quem é aquele que teme ao Senhor? Ele lhe ensinará o melhor caminho a seguir. Veja, a gente quer tanto que o Senhor mostre para nós o melhor caminho, né? Qual é o melhor caminho? O que eu faço? Para onde eu vou? Isso, aquilo, aquele outro. Tem uns que nem se preocupam em perguntar qual é o melhor caminho, o que eu faço, para onde eu vou. Né? Simplesmente fazem segundo o seu ego. Mas há aqueles que vivem preocupados, né, com o que o Senhor pensa a respeito das suas decisões, né? Não entrega as decisões para o Senhor, mas se preocupa. O que será que o Senhor pensa a respeito das minhas decisões, né? Então aqui, para aqueles que querem, né, que o Senhor diga qual é o melhor caminho, tem sempre uma receita de bolo, né, que o Senhor nos dá na Bíblia. Então aqui diz: quem é aquele que obedece ao Senhor? Quem é aquele que obedece ao Senhor? A esse o Senhor ensinará o melhor caminho a seguir. Então o segredo é obedecer. Obedecer o quê? Aquilo que você já aprendeu, aquilo que você já entendeu, aquilo que a sua consciência lhe acusa. Isso com certeza você deve obedecer, porque você já tem claro isso. Até a sua consciência acusa você. Tá errado, tá errado. Isso Deus não gosta. Isso Deus não gosta, não tá bom não ter um peso no coração, a consciência acusando, e mesmo assim prossegue. Então, amados, nós temos que aprender que obedecer tem preço de sofrimento. Obedecer tem preço de sacrifício. Obedecer não é quando eu me sentir à vontade, quando eu quiser, quando eu estiver em condições de obedecer. Ora, o Senhor Jesus estava em condições de obedecer à morte na cruz? Estava? Ele estava assim, pleno e em paz? Ou ele estava vertendo sangue pelos poros? Gente, obedecer demanda preço. Obedecer demanda sacrifício. É assim que é. Então o Senhor está dizendo: você quer realmente saber qual é o meu caminho? Onde eu quero pôr você? Você quer realmente compreender que o que importa nessa vida é o que vem depois dela? Então obedeça. Obedecer, gente, não é por prazer. Obedecer é por questão de ordenança. É uma ordem do Senhor. Estamos no Salmo 25, 12. Quem é aquele que obedece ao Senhor? A esse, o Senhor ensinará o melhor caminho a seguir. Então o Senhor está procurando. Quem é esse? Ele está procurando. Lembra que eu falo para vocês, né, Lu? Bom dia, Lu. Lembra que eu falo para vocês que tem como se fosse um scanner que o Senhor fica passando, né? Na terra, ele fica passando aquele scanner assim,
Fica passando aquele scanner, procurando. Será que o scanner para em nós? Quando o Senhor passa aquele scanner, será que ele apita quando passa sobre nós? Será que apita? Pi, 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 achei, Senhor, um que obedece. Achei um que obedece. Então, a esse o Senhor quer ensinar qual é o melhor caminho, né? E esse melhor caminho é dentro do caminho estreito. É dentro do caminho estreito. Não tem caminho largo. Não tem caminho largo. O caminho é estreito e vai contra a multidão. Vai contra a multidão. Esse é o caminho, né? Sua alma viverá em plena felicidade e seus descendentes herdarão a terra. A intimidade do Senhor é para os que o temem. Esse temor é temor de obediência, não é temor de medo. Como é que o Senhor vai dizer que a intimidade dele é para aqueles que têm medo dele? Como é que você vai ter intimidade com alguém que você tem medo? Oh, quero me tornar seu amigo íntimo porque eu tenho muito medo de você. É claro que não, né, gente? Então é uma questão de relacionamento, questão de laço estreito, né? Sem se esquecer que ele é Senhor e eu sou serva. Nunca me assentarei no trono dele. Ele é o Senhor e eu sou serva. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele revelará os segredos da sua aliança. Esses segredos muito nos interessam. Muito nos interessam. Por quê? Porque esses segredos são a nossa parte. Como o Senhor quer que façamos a nossa parte? A aliança é uma parte e outra parte. É o Senhor e nós. Sem nós não tem aliança. Então, quando o Senhor diz assim, eu vou te contar os segredos da aliança, muito me interessa, Senhor, porque é a minha parte, como vou fazer a melhor parte, né? E também quais os benefícios dessa aliança, né? Os meus olhos estão sempre voltados para o Senhor, pois somente o Senhor livrará os meus pés da cilada. Só o Senhor. Então, por mais que eu me prepare, né? Por mais que eu tenha os meus recursos, por mais que eu tenha pessoas influentes, por mais que eu tenha riquezas, tesouros, recursos guardados, é o Senhor que livra os meus pés da cilada. Tudo isso pode ser perdido, é o Senhor que guarda, né? Volta-te para mim e tem misericórdia de mim, pois me sinto só e em muita aflição. As angústias do meu coração se multiplicaram. Liberta-me, Senhor, da minha desolação. Olha para a minha agonia, olha para o meu sofrimento e perdoa todos os meus pecados. Considera como se multiplicam os meus inimigos e com que crueldade eles me odeiam. Ou seja, eles não só me odeiam, como também eles deixam claro, né? Com atos, não é só de palavras, mas com atos também. Palavras cruéis, atos cruéis, né? Como ele falou aqui, ciladas, né? Protege e salva a minha vida, que eu não seja envergonhado, pois em ti eu me abrigo. Que a sinceridade e a retidão me preservem, pois em ti eu deposito toda a minha confiança. Ah, Deus, liberta Israel de todas as suas atribulações. Amém? Amém, amados. Israel somos nós, no sentido coletivo, né? Somos igreja individual, mas somos também igreja coletiva. Então, Israel somos nós no sentido coletivo. Vamos para Provérbios, amados. Fiquem nos corações, hein? O trabalhinho de vocês. Deixa eu pôr uma meinha no meu pezinho aqui. O trabalhinho de vocês é os corações. Ai, dá um alívio tão grande, né? Quando você põe uma meinha no pé, é um aquecimento instantâneo. Que esse ventinho gelado, ele busca um lugarzinho assim para azucrinar a ideia da gente. Hoje nós vamos para Provérbios 20, 16 até o 18. Provérbios 20, 16 ao 18.
tomem-se as vestes de quem serve de fiador ao estranho. Ó, sirva sua própria roupa de penhor aquele que der garantia a uma mulher leviana. Então aqui somos nós na administração dos bens, certo? Então veja bem, o Senhor lhe confiou determinados bens, dinheiro, vamos dizer dinheiro. O Senhor lhe confia dinheiro para você administrar. Esse dinheiro é seu? É claro que não. O Senhor lhe confia para você administrar. Nessa administração está o seu sustento. E sustento, gente, não é arroz e feijão. Sustento é todas as necessidades do ser humano, inclusive lazer. Lazer também é uma necessidade, né? Descansar a cabeça, não é verdade? Então, veja bem que aqui o Senhor o Senhor confiou dinheiro a uma pessoa, assim como confia a nós, né? Seja nosso salário, seja renda, seja todo o dinheiro que chega às nossas mãos. Então, olha só, o que a pessoa fez com o dinheiro? O servo do Senhor, o mordomo, o dispenseiro, o estoquista do Senhor. O que ele fez? Aquele que administra os bens do Senhor. O que ele fez? Ele simplesmente usou como fiança para um estranho. Então chegou um estranho, né, e falou assim: escuta, eu quero fazer determinado negócio, né? Vai ser tantas parcelas, não sei. E é necessário um fiador. O que é um fiador? É alguém que vai garantir o pagamento caso eu falhe. Você pode ser meu fiador? Posso sim, posso sim. Aí foi lá e escreveu lá: eu sou o fiador do Zé. Se o Zé não... É a mesma coisa que escrever assim: se o Zé não pagar, eu pago com alegria. Terei o maior prazer em pagar. É a mesma coisa que escrever isso, certo? Então, aquele que está fechando o negócio com o Zé, fala assim: ó, tô vendo que o Zé achou um fiador aí, ó, ponta firme. Então, pode fechar o negócio. Aquele que fecha o negócio não está fechando o negócio confiando no Zé, mas confiando no fiador. Vocês compreendem? Então, você está assumindo a responsabilidade pela decisão do outro, né? E você sabia que tem gente que já faz dívida no plano de não pagar, né? São os ditos caloteiros. Eles já fazem a dívida já certos de que não vão pagar, né? Se eles agem assim com aquele de quem eles estão adquirindo algum bem, imagina como vão agir com aquele que empresta o nome. Se não tem respeito com aquele que está lhe conferindo um bem, imagina com aquele que está emprestando um nome. Porque nome para o caloteiro não quer dizer nada. Nome e lixo para ele é a mesma coisa. Tanto é que ele não se preocupa com o seu próprio, né? Então, veja bem, o Senhor deu para a pessoa administrar o dinheiro, né? Aí o que a pessoa fez? A pessoa foi lá e assinou como fiador de um estranho. O que é esse estranho aqui? É uma pessoa que eu não conheço? É claro que não, eu não vou assinar para uma pessoa que eu não conheço. Nunca vi essa pessoa, nem sei de onde veio, nem para onde vai. Vou ser fiador dela? É claro que não. É claro que não. Esse estranho aqui é alguém que o Senhor não está dizendo para você fazer. Não é seu próximo, o Senhor não está dizendo para você fazer, por isso ele é estranho. Ele é estranho ao Senhor, é estranho no plano do Senhor, compreende? Mesmo que seja um irmão da igreja, mesmo que seja seu irmão de sangue. Se ele é um estranho no plano do Senhor, não é para fazer, né? Então, veja bem, esse, né, serviu de fiador para o estranho, né? Foi lá e disse: ó, se ele não pagar, eu pago com gosto. Ah, então tá bom. E então, aí olha o que o Senhor diz: agora a sua própria roupa vai ser penhor pelo seu nome que você deu lá como fiador, né?
aquele que der garantia a uma. Aí agora ele já entra em outra questão. Então vamos lá. Então tá falando primeiro do estranho. Primeiro do estranho, né? Então ele diz assim: tomem-se as vestes daquele que serve de fiador ao estranho. Então quer dizer, vai tirar, né, até a sua necessidade básica, as vestes, né? Vai entrar num problema tão grande, né, que vai perder até suas necessidades básicas, porque serviu de fiador, né? Confiou no outro. Ah, eu vou fazer eu empresto o meu nome, né? Vocês compreenderam, né? Estamos em Provérbios 20:16. Isso é uma questão, né? O senhor está falando, ser fiador do estranho, é emprestar o nome, certo? Agora, ele diz assim: e sirva sua própria roupa de penhor aquele que der garantia a uma mulher leviana. Então, olha só, no primeiro caso, o Senhor diz assim: tornem-se as vestes, tornem-se as vestes, né? Então, nós temos muitas vestes, não temos? Temos muitas vestes, inclusive eu tô com vestes novas aqui, ó que chique, minha veste nova toda, só tá me incomodando um pouco essa coisa muito para baixo aqui. Então, nós temos muitas vestes, né? Então, o Senhor está dizendo, tomem-se as vestes, mas nós temos muitas, tranquilo, né? Agora, se você se mete com uma mulher leviana, então sirva a sua própria roupa, daí é que tá no corpo. Sirva a sua própria roupa, a sua própria roupa vai ficar aqui como pagamento. Então veja como é algo muito pior, né? Essa mulher leviana aqui é aquela mulher sedutora, né? É aquela mulher que vamos dizer assim, a mulher prostituta, o Senhor ainda fala, né, que o preço dela é o que ela cobrar, você paga e tá livre. Agora a adúltera, o preço dela é a vida. O preço que ela requer é a vida do homem que se deita com ela, né? Ou da mulher que se deita com o homem na prática do adultério, né? Então, gente, isso é muitíssimo perigoso, a questão do nome, porque o seu nome deve ser tão importante para você como é o nome do Senhor Jesus para ele. O nome do Senhor Jesus. Veja a importância do nome, o nome representa a própria pessoa, né? A lei judaica da época facultava ao credor tomar as roupas de um devedor inadimplente. Então, naquele tempo, podia pegar até as roupas mesmo, como pagamento. Ou uma mulher de má reputação, como pagamento ou garantia de dívida. O fiador de uma pessoa que não conhece bem, no caso dos judeus, de um gentio, de um estranho, ou de uma mulher de má reputação e, portanto, de confiabilidade duvidosa, poderá ficar sem suas próprias roupas para saldar a responsabilidade de uma dívida assumida. Então, gente, tome muito cuidado com essa questão do nome. O Senhor está falando a respeito do nome, né? A respeito do nome. Aí tá dizendo que não pode emprestar para o outro, não pode ajudar o outro, não é isso que o Senhor está falando, né? O Senhor está falando que não é para fazer o que ele não está falando para fazer. Esse que é o problema, né? Então veja que falou aqui, uma mulher de má reputação. Então já tá claro que é de má reputação. Daí vai você lá e empresta o nome? Já estão falando que é de má reputação, não é de confiança. Daí vai você lá e empresta o nome, né? Será que o Senhor fica contente? Será que o Senhor fica contente? Mas você já sabia que a mulher é uma peste. Você já sabia. E você foi lá e emprestou o nome. Veja bem. Então, acredito que nós temos que compreender. De mais importante é a questão do nome. A importância do nome, né? Que o Senhor está confiando os bens a nós. Esses bens estão diretamente ligados ao nosso nome, né? Eu fui fazer coisas aí que precisavam do meu nome. Cadê meu nome? Tava devendo conta de água de 2021 e meu nome no SPC. Porque
um inquilino de uma casa não pagou a conta de água, e a conta de água era no meu nome. Olha, desde 2021 o meu nome estava no SPC. Então, quer dizer, eu emprestei o meu nome para ele ter água na casa dele. Ele não pagou. E aí o meu nome no SPC desde 2021. E você sabe aquele negócio de score? Score que fala, né? Que eles vão ver se a pessoa é boa pagadora ou não. Aí o score lá, pelo que eu entendi que o moço explicou, o score lá parece que é 1000, né? Parece que é 1000. Então, quem tá no 1000, eles nem perguntam nada, já tá liberado. Essa mulher é score 1000, nem pergunte nada, já libera pra ela, ela é score 1000. Eles nem perguntam nada. Sabe quanto que tava o meu score por causa dessa dívida? Por causa de ser longa assim e nunca pagar? É 300 e pouco. 300 e pouco. Pense bem. Olha só que testemunho, né? Que testemunho para uma mulher de Deus com um score de 300 e pouco. Então, gente, isso é muitíssimo importante que a gente tenha entendimento, porque senão o Senhor não nos confiará para nós administrarmos. Nós somos essa mulher leviana aqui, a mulher de má reputação. Como é que o Senhor vai confiar em nós se nós somos irresponsáveis? Muito bem. Porque quando ele olha lá, ele não vai olhar a minha vida. Ai, deixa eu ver se essa mulher é uma mulher boa. Você tem referência? Antigamente era assim, né? Você não dava referência? Dá 3 referências. Aí você dava lá o dono do comércio tal, o gerente do banco e uma tia que mora lá longe, né? Daí ficava aquelas referências, daí aquelas pessoas davam referência. Não, é uma pessoa boa, boa pagadora. Hoje em dia não é assim, não. Hoje em dia é o score. É score que fala, né, gente? Vocês estão sabendo desse negócio de score? É velho já. Eu nunca tinha tido contato com esse score. Mas esse score diz lá quem é você. Aí você pode chorar, espernear, falar que é um erro, isso, aquilo, aquele outro, não importa. O que importa é o score. Gente, eu fiquei chocada. E eu lá com o score 300, porque não acerto a minha dívida na conta da água lá desde 2021. Senhor Jesus, porque emprestei o nome pro meu próprio inquilino ter água. Olha só. Então vamos lá. Aí fica chato demais, porque você quer explicar pra pessoa, né? Parece que a pessoa fica olhando pra você e parece que a pessoa tá pensando assim, ai, todos falam a mesma coisa. Todos têm uma razão e todos estão com o nome sujo. É como se fosse assim, né? Então vamos lá, 17. Estamos em Provérbios 20, 17. Então, amados, compreendemos, né? Compreendemos. Se nós não somos de confiança, o Senhor não nos dará para administrar. Porque esse dar, encher a nossa dispensa, é justamente para administrar, ser mordomo, não é verdade? Então vamos lá, 17. Deliciosa é a comida conquistada por meio de ardis e mentiras. Contudo, em breve, ela se transforma em areia na sua boca. Deliciosa é a comida conquistada por meio de ardis e mentiras. Oh, consegui, né? Ardis e mentiras. Contudo, em breve, essa mesma comida se transforma em areia na sua boca, né? Olá, servo, tudo bem? Servo Costa, muito bom dia, meu amado irmão. Muito bom dia. Meu irmão, você nem segue a conta e está pedindo para subir na janelinha, é isso? Você nem segue a nossa conta. Siga a nossa conta, esteja conosco, nos conheça primeiro, né? Certo? Bom dia, bom dia. Bom dia, tudo bem? Você chegou, falou oi, servo, tudo bem? Aqui nós lemos a Bíblia inteira em um ano. Então nós fazemos uma sequência e temos um horário, por isso que a gente não deixa, não pega ninguém. Só assim quando fizer uma live extra, tá bom? Porque nós temos que ler aqui várias coisas nessa reunião com Deus. Fique conosco, siga a conta e fique conosco. Bom dia, né? Muito bem. Então, estamos no 17, né?
Deliciosa é a comida conquistada por meio de ardis e mentiras. Contudo, em breve, ela se transforma em areia na boca. 18. Os planos realizados mediante sábios conselhos têm bom êxito. Os planos realizados mediante sábios conselhos têm bom êxito. Mesmo na guerra, é necessário uma boa estratégia. Uma boa estratégia. Olha, os planos realizados mediante sábios conselhos. Como que nós estamos fazendo aqui? Procurando os sábios conselhos, né? Procurando as profecias do Senhor, viu, servo? As revelações do Senhor, o falar do Senhor vem por sua palavra, né? Então estamos aqui buscando os bons conselhos, os sábios conselhos, né? E o Senhor nos dá bom êxito, graças ao Senhor. Mesmo na guerra, é necessário uma boa estratégia. Isso aqui é a parte do espírito que a gente sempre fala, né? O espírito é composto de consciência, comunhão e intuição. A consciência é o canal por onde está a via, né? A via de mão dupla, que vai e vem, a consciência. A comunhão sou eu falando com o Senhor, né? Orando, louvando, falando com o Senhor, né? E a intuição é isso aqui que ele está falando nesse versículo, né? Mesmo na guerra é necessário uma boa estratégia. Uma boa estratégia. Então isso vem do Senhor, né? Vem do Senhor. A estratégia, o que deve ser feito, como vai acontecer, como que vai ficar, o que você deve fazer. Tudo isso vem de ler a Bíblia, né? De ler a Bíblia. Quem vive contando casos sigilosos não sabe guardar segredos. Portanto, evita a companhia de quem fala demais. Vamos para Crônicas. Segundo livro de Crônicas. Segundo livro de Crônicas. Estamos em Segundo Crônicas. E hoje nós estamos no 32. Segundo Crônicas 32. Judá vence as forças de Senaqueribe, o rei da Síria. Amados, olha só, deixa eu falar para vocês. Vocês estão vendo o que está acontecendo ali com esse servo Costa? Servo Costa é um estranho para nós, né? Não é seguidor aqui não está conosco, não é nosso seguidor, não está conosco, é um estranho. Acabou de chegar, chega e diz oi e quer subir no púlpito para falar uma revelação de Deus, boca de Deus. Como é que pode uma pessoa chegar na sua vida e dizer que é boca de Deus na sua vida se você está com a boca de Deus lhe falando? Então, imagina a interferência que faz na sua vida você dar guarida para uma criatura dessas. Para uma criatura dessas. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? O que uma criatura dessa falar vai deixar você impressionado, entende? Porque você está aberto para o que ele vai falar. Então evite essas revelações, certo? Busque no Senhor. O seu laço estreito tem que ser com o Senhor. Se esse homem fala, né? Eu já ia silenciar ele, mas ele foi embora. Deve ter ido, né? Eu já ia silenciar, porque para ele nem escrever a revelação que ele tem. Porque, lá, tá ali ainda, ó. Eu vou silenciar ele antes que ele fale. Porque isso, amados, influencia a nossa vida. Influencia. Se ele fala uma coisa boa, influencia. Se ele fala uma coisa ruim, influencia. Certo? Então, busque o Senhor e não seres humanos. Compreendam isso, tá bom? Muito bem, então vamos lá. Segundo aos Coríntios. Então, ó, quando você vai aconselhar alguém, falar alguma coisa para alguém, mas então eu não posso falar nada para ninguém. Quando você vai falar uma coisa para alguém, aconselhar alguém, falar uma coisa, fale para a pessoa, fazer os planos. Faça os seus planos e apresente ao Senhor. Aí você é íntima da pessoa, né? Você é íntima da pessoa. Então você sabe o que está acontecendo na vida da pessoa. A comunhão de irmãos,
né? A comunhão de irmãos. Você é íntimo dessa pessoa. Então, você sabe o que está acontecendo. Então, quando você vai aconselhar, você diz assim, olha, faça plano nesse sentido e vamos apresentar ao Senhor. Eu vou orar junto com você e vamos apresentar ao Senhor. Entende? Por exemplo, eu preciso trabalhar, não sei lá do que, eu preciso comprar um carro. Então, faça a pesquisa do carro, como que é o carro, quanto custa o carro, onde é que está o carro, isso, aquilo, tudo aquilo do carro. E vamos apresentar ao Senhor o plano. Eu vou ser uma com você em oração, onde estão 2 ou 3 reunidos, o Senhor está ali. Vamos apresentar ao Senhor. Faça os planos e apresente ao Senhor, levante os dados, levante as informações e apresente ao Senhor. É assim que o Senhor age, gente. Não é pedindo, Senhor, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. E o Senhor está falando, já te dei inteligência para você fazer os planos e me apresentar. O Senhor não gosta de gente passiva. Nós somos a noiva do Senhor, não somos? Imagina uma noiva passiva. Então, aconselhe assim as pessoas. Faça planos. Faça planos. Faça planos. E isso você conversa, né? Conselho você dá para aqueles que estão na sua comunhão e comunhão de irmãos, no amor fraternal. Compreende? Então, aí você fala para a pessoa, o que está acontecendo? Aí a pessoa fala, estou com problema nisso. Olha, então faça os planos, faça plano nisso, naquilo, naquele outro, e vamos juntos apresentar ao Senhor. Não adianta ficar pedindo para o Senhor, gente. Não adianta. Você quer que o Senhor faça aquilo que é para você fazer. Entende? Então aconselhe assim, faça seus planos, ore ao Senhor, busque o Senhor. Eu estou contigo em oração. Agora não, eu vou te dar uma revelação. Vou te dar uma revelação. Fica tranquilo que Deus já te deu a vitória. Fica tranquilo. Deus revelou aqui para mim. Deus revelou aqui para mim, a vitória é sua. Deus revelou aqui para mim que a vitória é sua. Daí pronto. Daí que você senta mesmo. Agora vou sentar aqui no meu sofá e vou tomar um refrigerante para comemorar, porque Deus já me deu a vitória. Veja, essas revelações influenciam você. Para de ficar escutando revelação. Revelação está na palavra. E conselho bom é você fazer planos. O que o Senhor já pôs no seu coração, né? O seu sofrimento está relacionado a tal coisa. Preciso de um lugar para morar. Eu preciso de um lugar para morar. Onde eu estou morando não tá bom, porque eu moro aqui de aluguel, é muito caro, não sei o quê, é longe do trabalho, não sei lá. Então o Senhor já pôs esse incômodo no seu coração, esse conflito no seu coração. É Ele que dá o querer, Ele que dá também o realizar. Então eu vou fazer planos. Onde eu vou morar? Qual é o bairro? Qual é o bairro que eu quero morar? Quanto custa o aluguel lá? Como que vai ser? Tem ônibus para eu ir trabalhar de lá? Tem ônibus na frente? Não, vou ter que andar 1 quilômetro. E de noite? Eu vou voltar do trabalho de noite. Lá é perigoso? É escuro? Como é que é? Veja, os planos. Tem essa casa, tem esse apartamento, tem isso, tem aquilo. Os planos. Mas não, fica lá, Senhor, arruma uma casa para mim. Senhor, arruma uma casa para mim. Senhor Jesus, compreendem a importância de se fazer planos? O homem deve fazer planos. E a resposta certa da boca vem do Senhor. O Senhor não gosta de noiva passiva. Imagina o Senhor falar para a noiva, que cor nós vamos pintar a nossa casa quando a gente casar? O Senhor que sabe. A cor que o Senhor fizer, a cor que o Senhor quiser, o Senhor que sabe. Viu? E como que nós vamos fazer a casa? Vai ter 2 quartos, 3 quartos? Como é que vai ser? O Senhor que vê. O Senhor que vê, daí não sei. O Senhor que vê. O Senhor que vê. Né? E os móveis? Como que vai ser os móveis? O que você acha? A gente pega uma mesa para 6 pessoas? Uma mesa para 4? Como você acha? Como você acha? O noivo tá feliz querendo fazer os planos. E a noiva tá lá. O que você decidir tá bom. O que você decidir tá bom. O que você decidir é o melhor. Gente, quem é que gosta de uma pessoa passiva dessa? Quem que gosta de uma pessoa passiva dessa? Agora, se o noivo falou que cor vai ser a nossa casa, então você pode dizer, só um minuto aí que eu vou levantar as cores. Até hoje de tarde eu venho. Essa amarelinha aqui eu achei linda, por causa assim, sabe? Essa verdinha aqui eu achei que vai combinar, não sei o que. Essa azul aqui, que eu sei que você gosta de azul, também achei muito bonito esse azul. E agora, qual você acha? Eu fiquei entre essas duas no final. É assim que o Senhor gosta, gente.
E não, o Senhor sabe, o Senhor que vê, o Senhor vai preparar o que o Senhor preparar. Saia dessa passividade, ainda mais passividade esperando revelação. Tenha santa paciência, né? Muito bem, então vamos para segundo. Eu aprendi isso a duras penas, gente. O que eu falo para vocês não é porque eu sou melhor do que vocês, não. É porque o que eu já sofri, eu acredito que não precisa vocês sofrerem. Para isso existe o testemunho. Para isso existe o testemunho. Para o irmão não precisar sofrer aquilo que o outro já sofreu. Tá vendo que o outro já sofreu, porque precisa sofrer também. Então, muito tempo eu fiquei assim, pedindo ao Senhor de joelho, pedindo e chorando com relação aos meus conflitos, os meus sofrimentos. De joelho, pedindo e chorando, pedindo e chorando, pedindo e chorando. E ia de igreja em igreja atrás de revelação. E em tudo que é lugar atrás de revelação, atrás de ajuda dos irmãos, pedindo para os irmãos irem orar na minha casa. Tudo isso é válido? Sim, é válido. Mas o que importa é o seu relacionamento com o Senhor. Nunca achei um irmão, uma irmã para estar comigo nessa luta, nessa guerra. Nunca. Então entenda, é o seu relacionamento com o Senhor, né? Até que eu compreendi, eu é que faço os planos. E assim estou avançando no Senhor. O Senhor me mostra um erro. Aqui está um erro, ó, tem que corrigir. O Senhor me mostrou um erro recentemente. Ele falou, aqui está um erro, ó, tem que corrigir. Então, imediatamente, eu comecei a fazer planos. O primeiro plano que eu fiz, o Senhor disse não. O segundo plano que eu fiz, o Senhor disse sim. E assim estamos caminhando, mas eu não estou passiva, ajoelhada, chorando. Vocês compreendem, gente, o que eu quero dizer? E além de noivas, além de noiva, nós somos uma noiva guerreira. Além de noiva, nós somos uma noiva guerreira, não uma noiva mimada, certo? E uma vez eu falei para o Senhor, né? Eu sou noiva do Senhor, eu sou noiva do Senhor. Eu tenho que estar linda, maravilhosa, porque eu sou noiva do Senhor. Tava nessa vibe. Aí o Senhor me mostrou na internet uma noiva assim, ó, do nada me apareceu a mulher na internet. Gente, eu nunca mais esqueci. A noiva, ela era uma noiva de verdade, tá? Não sei que país aí que é, não sei como é que é. A noiva fez uma apresentação no casamento dela, uma apresentação de espada. Gente, foi a coisa mais linda que eu já vi. Ó, me dá até vontade de chorar. O Senhor falou, assim é a minha noiva. A minha noiva não está de joelho chorando. A minha noiva está com a espada na mão, guerreando. Então, se você não tem força nem para fazer planos para a sua vida, nem para responder para o investidor as perguntas que ele tem para investir na sua vida, como é que vai ser isso? E eu olhando aquela noiva, e aquela noiva com uma espada assim, gigante, né? E ela vestida de noiva, fazia assim alta performance com a espada, mas uma coisa impressionante, impressionante. E o Senhor falou, essa é minha noiva, essa é minha noiva. E eu tava numa vibe, eu sou princesinha de Jesus, e o Senhor falou, não, pode sim se cuidar, ficar bonita, isso muito me agrada. Que você se cuide, que você tenha autoestima, que você se ame, isso muito me agrada e é muito importante. O amor tem que transbordar de você para chegar nos outros, isso é ótimo. Agora, esse nhenhenhenhenhenhen, não condiz com a minha noiva. Vou te mostrar a minha noiva. E aí eu vi aquela moça de noiva no casamento dela fazendo uma apresentação de espada. Uma guerreira virtuosa. Senhor Jesus, eu fiquei em choque. Então, amados, o Senhor não quer ninguém passivo, chorando. Senhor, vem me ajudar, vem me ajudar. Ué, você não é guerreira, não? Você não é guerreira, não? Minha força não está com você? As minhas habilidades não estão com você? A minha espada não está com você? Se precisar, eu vou. Mas tem muita coisa que você resolve, porque eu já estou aí. Eu já ungi, né? Já dei toda a condição. Amém? Então, gente, entendam, fazer os planos, e o Senhor vai dizendo sim, não, sim, não, sim, não, mas tem que ter os planos, né?
Eu tava procurando um apartamentinho. Se vocês vissem, gente, a quantidade de papel que eu joguei fora, de planos que eu fiz, quantidade de papel, e ainda tem uns aqui que sobraram ainda, de folder e não sei o que, de tanto plano que eu fiz. E o Senhor foi dizendo, não, 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 sim, sim, sim. É igual, gente, quando você vai fazer a criança procurar uma coisa, né? E aí você fala assim, tá quente, agora tá esfriando, tá esfriando. Ih, gelou. Gelou, gelou, gelou. Aí você vai sabendo, opa, pra lá tava mais quente. Aí o Senhor, opa, agora tá ficando quente. Tá pegando fogo, tá pegando fogo, tá pegando fogo. Acertou, yes, sim. Sim, minha resposta é sim. Vocês compreendem, gente? É assim que nós aprendemos com o Senhor. É assim que os discípulos aprendiam com o Senhor, né? No caminhar, no meio de acertos e erros. Nenhum discípulo ficou sentado chorando, né? Dizendo, Senhor, me ensina. Não é no caminho. O Senhor não voltou a buscar nenhum discípulo chorando. Aqueles que ficaram chorando ficaram para trás. Não é verdade? Então vamos lá. Segundo Crônicas 32, né? Tudo isso que eu falei por causa do rapaz aí que queria trazer revelação. Não se deixe influenciar por revelação. Se deixe influenciar, sim, se uma pessoa disser, faça seus planos que eu tô contigo, ó, para fazer oração. Você uma contigo na oração. Aí sim, né? Então vamos lá. Segundo Crônicas 32. Passados esses acontecimentos históricos e tudo quanto Ezequias realizou, movido por sua fidelidade, Senaqueribe, o rei da Assíria, invadiu Judá e sitiou as cidades fortes com o propósito de conquistá-las. Assim que Ezequias percebeu que Senaqueribe tinha planos para invadir Jerusalém, ó, tinha planos, tem plano, gente, não é assim de qualquer maneira, tem planos. E o Senhor já falou ali também, né, para nós em Provérbios, não falou? Não acabou de falar em Provérbios? Não, no Salmo, né? O Senhor falou também no Salmo. Olha o que ele disse aqui no Salmo, ó. Cadê, Senhor? Onde o Senhor falou? Onde que o Senhor falou com a gente, Senhor Jesus, sobre plano, sobre estratégia? Não, foi em Provérbios. Ele falou aqui em Provérbios, ó. Provérbios 20:18, o Senhor Jesus disse: os planos realizados mediante sábios conselhos, esses têm bom êxito. Mesmo na guerra, é necessário uma boa estratégia. Ou seja, mesmo no meio da guerra, no meio da luta, tem que ter estratégia. O que é estratégia? É plano. É plano. Tem que ter um plano. Mesmo no meio do tormento, tem que ter um plano, né? Então, planejar, né? Planejar. Então, aqui, ele está dizendo assim, né? Assim que Ezequias percebeu que Senaqueribe tinha planos para invadir Jerusalém, ó, todo mundo sabe que tem que ter plano. Buscou o conselho dos seus príncipes, oficiais e comandantes do exército sobre a ideia, ó, plano, sobre a ideia de mandar fechar a passagem de água das fontes do lado de fora da cidade. E eles o ajudaram, aprovaram o plano, né? Assim foram reunidos muitos homens e fecharam todas as fontes e o riacho que atravessava a região, porquanto argumentavam, porque viviam os reis da Síria e achariam água à vontade para saciar a sede deles. Em seguida, com grande zelo e dedicação, restaurou todos os trechos quebrados do muro e construiu torres de vigia sobre ele. Edificou também outro muro do lado de fora do primeiro e reforçou o aterro Milo da cidade de Davi. Mandou ainda produzir grande quantidade de lanças e escudos. Designou oficiais de guerra para comandar o povo, reuniu-os na praça da porta da cidade e lhes falou profundamente ao coração. Disse assim: sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem se assustem por causa do rei da Assíria, nem por causa do seu enorme exército, pois conosco marcha um poder muito maior do que o que está com ele. Ó, conosco marcha um poder muito maior, conosco marcha. Então eu tô fazendo o quê? Eu tô marchando, né?
Então veja, comigo marcha um poder muito maior. Então eu estou fazendo o quê? Estou marchando. Eu estou marchando junto com esse poder. O poder acompanha a minha marcha. Compreendem? Com ele está apenas um braço humano, mas conosco está o braço forte de Yahvé, o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar e para travar as nossas batalhas. E todo o povo, naquele mesmo momento, se encheu de confiança com as palavras proferidas pela boca de Ezequias, o rei de Judá. Mais tarde, quando Senaqueribe, rei da Assíria, e todo o seu exército se movimentava com o objetivo de sitiar a cidade de Laques, mandou oficiais a Jerusalém com a seguinte advertência a Ezequias e a todo o povo de Judá que habitava nessas terras. Assim diz Senaqueribe, rei da Assíria: em que depositais a vossa confiança para vos deixardes cercar em Jerusalém? Ora, quando Ezequias promete: Yahvé, o Senhor, o nosso Deus, nos salvará das mãos do rei da Assíria, ele os está simplesmente enganando a fim de deixá-los morrer de fome e de sede. Então o rei da Síria está influenciando o povo com as suas revelações. O rei da Síria está trazendo revelações para o povo. Ó, gente, eu vou ganhar a guerra. Isso é minha revelação. E não foi este mesmo Ezequias que destruiu os altares desse Deus, ordenando a Judá e a Jerusalém? Diante de um único altar vos prostrareis, e sobre ele oferecereis vossos perfumes queimados como incenso sagrado. Não sabeis vós o que eu e meus antepassados fizemos a todos os povos das terras? Porventura alguma vez os deuses daquelas nações tiveram forças para livrar a sua gente das minhas mãos? Isso aqui é o rei Senaqueribe, rei da Síria, trazendo suas revelações para o povo de Jerusalém, influenciando o psicológico do povo de Jerusalém. De todos os deuses das nações que os meus antepassados destruíram, qual deles conseguiu salvar o seu povo de mim, rei da Síria? Sendo assim, como então o Deus de vocês poderia livrar vocês das minhas mãos? Portanto, não vos deixeis iludir por Ezequias, o rei de Judá, de Jerusalém. Que esse sujeito não vos engane desta maneira. Não lhe deis crédito, pois nenhum Deus de nação alguma, nem de reino algum, teve poder para livrar o seu povo dos meus exércitos, nem das mãos dos meus antepassados. O Deus de vocês tampouco vos conseguirá livrar das minhas garras. Então aqui é o cronista que está contando, né, as partes mais relevantes. No entanto, quando nós lemos lá em 2 Reis a história de Ezequias, a gente vê que o rei Senaqueribe, ele falou, inclusive, foi o próprio Deus que me mandou aqui. Vocês se lembram disso? Ele falou, foi o próprio Deus que me mandou aqui contra vocês. Entende? Os oficiais de Senaqueribe esbravejaram ainda mais impropérios contra Yahvé, o Senhor Deus, e contra o rei Ezequias, servo do Senhor Deus. Senaqueribe ainda escreveu cartas para blasfemar por escrito contra Yahvé, o Senhor Deus de Israel, e para falar contra ele, desafiando. Assim como os deuses dos povos das outras nações não puderam livrar o povo deles das minhas mãos, da mesma maneira, o Deus de Ezequias não livrará a sua gente das minhas garras. Em seguida, todos os comandantes e servos de Senaqueribe bradaram na língua dos judeus contra o povo de Jerusalém, que estava sobre a muralha, com o objetivo de os atemorizar e os desesperar, e com isso conquistarem toda aquela cidade. 30k, uhul! Continue nos corações, amados. Os corações trazem as pessoas. Então, estão vendo Senaqueribe profetizando contra eles? Então, gente, as revelações, né, que vem do ego humano, tem a finalidade de influenciar o seu psicológico. Essa é a finalidade. Gritaram ultrajes contra o Deus de Jerusalém, da mesma forma como ridicularizavam os deuses das nações pagãs, que de fato não passam de obras produzidas pelas mãos humanas.
Diante de toda essa situação amedrontadora, o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, clamaram em oração a Deus nos céus. Então Yahvé, o Senhor, enviou um anjo que aniquilou todos os experientes soldados, líderes e oficiais no próprio acampamento do rei assírio, de forma que este bateu em retirada para suas terras sob profundo sentimento de derrota e vergonha. E certo dia, ao caminhar pela nave do templo do seu falso Deus, alguns dos seus próprios filhos investiram contra ele e o assassinaram ao fio da espada. Então esse foi o fim de Senaqueribe. Então, aqui nessa guerra, nessa situação, eles clamaram ao Senhor, né? E o Senhor deu a estratégia, mas a estratégia foi o próprio anjo do Senhor. Nós vemos em muitas guerras o Senhor dando várias estratégias diferentes, né? Então, não é porque na guerra passada deu certo assim, então eu vou fazer de novo assim. Não, em cada guerra uma estratégia. O Senhor quer nos treinar para todo tipo de enfrentamento. Então, em cada guerra, uma estratégia diferente. Em cada guerra, golpes diferentes, treinamento diferente, para ficarmos habilitados faixa preta. Faixa preta com ponta branca, sei lá eu. O máximo dos máximos. E isso só acontece passando por várias situações diferentes. Bom dia, Debbie! Assim o Senhor salvou o rei Ezequias e toda a população de Jerusalém das garras sanguinárias de Senaqueribe, rei da Assíria, e das mãos de todos os outros, e lhes concedeu plena paz e descanso em todas as fronteiras. Então o povo se mobilizou e muitos trouxeram a Jerusalém ofertas para o Senhor e presentes valiosos para homenagear o rei Ezequias, rei de Judá. Assim, desde aqueles acontecimentos em diante, o rei Ezequias passou a ser muito respeitado por todas as nações, porque viam nele Deus, né? Esse homem fala com Deus e Deus responde. Naquela época, Ezequias ficou muito enfermo, à beira da morte. Ele suplicou ao Senhor, que lhe respondeu, concedendo um sinal miraculoso. Todavia, Ezequias deixou-se dominar pelo orgulho e não correspondeu à misericórdia com que foi agraciado. Por esse motivo, a ira do Senhor se acendeu e veio como juízo sobre ele e igualmente sobre todo Judá e Jerusalém. Diante disso, Ezequias se humilhou, reconhecendo sua atitude arrogante, assim como todo o povo de Jerusalém. Por isso a ira do Senhor se aplacou e não veio sobre eles durante o reinado de Ezequias. Então veja, o Senhor responde conforme as nossas atitudes, né? Teve Ezequias muitas riquezas e glória em abundância. Mandou construir vários depósitos onde guardou seus tesouros, ouro, prata, pedras preciosas, especiarias, escudos e todo tipo de objetos de grande valor. Também proveu-se de armazéns para a colheita do cereal, do vinho, do azeite e de estrebarias para toda espécie de animais e redis para os seus rebanhos. Edificou diversas cidades e comprou muitos rebanhos, porquanto Deus lhe concedia muitas riquezas. Foi o rei Ezequias que bloqueou o manancial superior da fonte de Giom e mandou canalizar a água para a parte oeste da cidade de Davi. Ezequias prosperou em toda a obra que se dispôs a realizar. Contudo, quando os embaixadores dos príncipes da Babilônia lhe foram enviados para se informarem do prodígio que se dera naquela nação, Deus o desamparou a fim de prová-lo e deixar transparecer tudo o que havia no mais profundo do seu coração. O que aconteceu? É aquela questão lá, né? Veio o povo, vieram os oficiais de um rei, ele mostrou tudo, se exibiu com tudo, Deus tinha feito ele prosperar, e aí quando ele recebeu visita importante, ele se exibiu com as coisas. Olha o meu reino, olha o meu poder, abriu toda a guarda, mostrou tudo em detalhes, né? Se exibiu, não exaltou o nome do Senhor, né? Não
não agiu como quem tem entendimento de que essas coisas não são minhas, né? Olha, venha ver isso daqui. Isso aqui, chega uma visita, eu quero te mostrar isso daqui. Olha, isso daqui é o meu orgulho. Mas é o Senhor que me deu. O Senhor me deu. O Senhor Jesus me deu, né? Antes fosse assim, não é? O Senhor me deu para eu administrar. Que bicicleta bonita, que bicicleta linda, maravilhosa, que bicicleta é essa? É a bicicleta que o Senhor me deu para administrar. Se o Senhor mandar vender, eu vendo. Se o Senhor mandar fazer qualquer coisa, eu faço. Não é meu, é dele, né? Todas as realizações do rei Ezequias, inclusive seus atos de zelo e dedicação a Deus, estão escritos na visão do profeta Isaías, filho de Amós, e na história dos reis de Judá e de Israel. Ezequias repousou com seus antepassados e foi sepultado na colina onde estão os túmulos dos grandes reis, os descendentes de Davi. Todo o Judá, o povo de Jerusalém, prestaram-lhe as mais expressivas homenagens fúnebres, e seu filho Manassés passou a sentar-se no seu trono e reinou em seu lugar. Daí que vem a rainha mãe, né? Morre o rei, fica a esposa do rei. Aí ela se torna rainha mãe, né? Sim, tem o Manassés. Bom dia, Heleninha. Senhor Jesus. Manassés tinha 12 anos de idade quando foi proclamado rei. Começou seu governo e reinou durante 55 anos em Jerusalém. Ele praticou tudo quanto Yahvé, o Senhor, abomina, imitando as atitudes detestáveis das nações pagãs que o Senhor expulsara de diante dos israelitas. Reconstruiu os altares idólatras que seu pai Ezequias havia zelosamente destruído. Ergueu altares em homenagem aos Baalins e mandou construir totens, postes sagrados. Inclinou-se em adoração diante de todos os exércitos celestes e lhes prestou culto. Edificou altares pagãos no próprio interior da casa de Yahvé, na qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém estabelecerei meu nome para sempre. Profanou até o nome do Senhor. Também mandou construir altares a todo o exército de astros, estrelas do céu, nos 2 pátios do templo de Yahvé. Veja, esse aqui idolatrava astros e estrelas. Estamos em 2 Crônicas 33:5. Será que isso pode existir no dia de hoje, no nosso tempo, né? Então veja, gente, idolatria é tudo aquilo que nos tira da presença do Senhor. Tudo aquilo que toma o nosso tempo. Tudo que toma o nosso tempo de forma exagerada, engolindo o tempo que era do Senhor, tudo isso se tornou idolatria. Pode ser seu filho, pode ser seu trabalho, pode ser sua casa, pode ser o que for. Se está engolindo o tempo do Senhor, é idolatria. Agora, qual é o tempo do Senhor? Determine quanto tempo você acha que você precisa dedicar ao Senhor. Quanto tempo você acha? Quanto tempo você acha que é suficiente? Depende do seu desespero e depende do seu amor. Quanto mais você ama o Senhor Jesus, mais você quer estar com Ele. Ou então, quanto mais desesperado você está, mais você está grudado nele, né? Então é como dizem, né? Não vem pelo amor, vem pela dor, não é? Não falam assim? Então, amados, o tempo que nós temos, né, nos dedicado ao Senhor determina o quanto nós o amamos, né? E o Senhor sabe disso, não é verdade? Então esse aqui, dedicava tempo aos astros, dedicava tempo às estrelas do céu, né? Chegou a queimar os seus próprios filhos em sacrifício no vale de Ben-Rinom. Praticou todo tipo de feitiçaria, magia, adivinhação, além de recorrer às orientações de médiuns e aos que consultavam os espíritos, né? Então, nesse quesito adivinhação, entram as revelações que a gente vê por aí, né? Tem uma revelação da parte de Deus para você. Me diga, qual é a sua adivinhação, né?
como eu comentei para vocês, né? Um irmão que falou que a minha mãe diz que Deus colocou ele dentro do quarto da minha mãe viu minha mãe e tudo, e Deus revelou para ele que minha mãe estava com câncer, né? Minha mãe estava com câncer, mas que era para ficar tranquila, que Deus ia curar. Imagina só que revelação é essa. E minha mãe tinha exames mesmo para fazer, coisa de mama, mamografia, isso, aquilo, tal, porque minha mãe é idosa. Então o médico já estava investigando. Aí eu falei, mãe, agora a senhora pergunta lá, existe ou existiu ou existirá alguma possibilidade de câncer? Falando, não, câncer não, câncer não, nem caroço, nem nada. Tinha, eu tenho, não, câncer não. E aí vem o irmão revelar que minha mãe estava com câncer. Agora, se revela para você que você está com câncer, você vai ter condições de ir fazer uma mamografia? Não, né? Acontece que minha mãe já estava com a mamografia agendada, e ainda era dia seguinte ainda era pro dia seguinte. Agora imagina chegar uma pessoa e falar para você, Deus me revela que você está com câncer, mas o Senhor vai curar. Imagina só o seu psicológico, como é que fica, né? Então falou isso para minha mãe, e aí a minha mãe tinha a mamografia agendada, né? Entre outras coisas. Aí foi lá fazer mamografia, o médico falou que não, câncer. Quem falou para a senhora câncer? Não, de jeito nenhum. Se tem uma coisa que a senhora não tem é câncer. A senhora tem diabetes, tá com o rim aí gritando porque a senhora não toma água. Então o seu caso é o rim, minha filha. Agora câncer não tem nada de câncer, né? E também um outro que falou para uma senhora, né? Minha vizinha, falou para ela, né? Deus manda te revelar que ele te livrou de um acidente de carro. Deus me mostrou, a senhora ia entrar embaixo de um caminhão, mas Deus lhe deu livramento. Então agora fique firme com Deus, viu? Então agora não sei o que. Essa foi a revelação do moço. O que aconteceu? A mulher não queria dirigir mais, de jeito nenhum. A mulher ficou tão impressionada que não queria dirigir mais. Olha só que revelação, não? Olha só, que tremendo, né? Então, gente, se vem pro meu lado com esse negócio de revelação, fala, por favor, eu não quero saber. Não quero saber. Se o Senhor não quer me dizer, então não preciso saber. Não quero adivinhação pro meu lado. Não quero adivinhação pro meu lado. Então, vamos lá. Viveu agindo contra a vontade do Senhor e seus pecados provocaram a ira de Yahvé. Agora, se é uma pessoa que está em comunhão comigo, se é uma irmã que vive em comunhão comigo, né, Michele? Irmãos, aqui, nós somos um grupo de irmãos, nós vivemos em comunhão, Então, na roda de muitos conselhos, há sabedoria. Veja, a sabedoria vem de onde? Da palavra de Deus, não é verdade? Então vamos lá. Manassés tomou uma imagem esculpida da deusa Azerá, que havia feito, e a colocou em destaque na casa de Yahvé, lugar santo sobre o qual Deus havia declarado a Davi e a seu filho Salomão. Neste templo e em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, eu porei o meu nome para sempre, e nunca mais removerei os pés de Israel da terra que destinei a vossos antepassados, contanto que tenham o zelo de obedecer tudo o que eu lhes ordenei, toda a Torá, toda a lei, os decretos e ordenanças transmitidos por Moisés. Tá vendo, gente? Então precisa ler a Bíblia, gente do céu. É da Bíblia que a gente precisa. Não precisa de revelação dos irmãos. É da Bíblia que a gente precisa. Davi falava diretamente com o Senhor. Só quando ele errou e caiu, aí o Senhor mandou Natã. Daí o Senhor mandou Natã. Por quê? Porque Deus fez silêncio para Davi. Mas você tá no pecado, tá? Você está no pecado? Você está no pecado? Você está nas trevas? Você está nas trevas? Eu te pergunto, você está nas trevas? Você está no pecado? Deus está em silêncio para você? Você está sendo acusado por Satanás?
Hein? Me diga. Ah, então sim, então você precisa de revelação. Porque você está nas trevas, você não está enxergando nada. Então você precisa de revelação. Mas que revelação? O que eu tenho que revelar para você? Eu tenho que revelar para você a luz, o Senhor Jesus. Ó, o que eu tenho que revelar para você, ó. O Senhor Jesus, né? Agora, você está em comunhão com o Senhor, você ora todo dia, você louva, você lê a Bíblia, você busca o Senhor, você quer um relacionamento estreito com o Senhor. Por que que o Senhor vai mandar o Zé vir trazer uma revelação para você? Ó, Deus manda te dizer, assim, essa... Ué, então eu vou dizer, Senhor, eu não estou tendo comunhão com o Senhor, não? Hein, Senhor? Né? Então daí você pergunta, e agora, quem está certo? O meu relacionamento com o Senhor ou o Zé, que vem da parte de Deus? Né, gente? Então vamos lá. Manassés, no entanto, perverteu Judá e o povo de Jerusalém, ao ponto de fazerem ainda pior do que as nações pagãs que Yahvé, o Senhor, havia aniquilado diante dos israelitas. Então o Senhor advertiu ao rei Manassés e a seu povo, mas não lhe deram a mínima atenção. Né? Por esse motivo, o Senhor enviou os comandantes do exército do rei da Assíria contra eles, os quais capturaram Manassés, aprisionaram Manassés mediante um gancho fixado nas suas narinas e algemas de bronze e levaram Manassés para a Babilônia. Em sua profunda angústia, Manassés buscou as misericórdias do Senhor, o seu Deus, e, reconhecendo seu erro, se humilhou muito diante do Deus dos seus antepassados. Quando ele orou, Yahvé o ouviu e atendeu o seu pedido e o trouxe de volta a Jerusalém e ao seu reino. E assim Manassés concluiu em seu coração que Yahvé é Deus. Então, veja, finalmente Manassés compreendeu, né? Quem é Deus? Então, às vezes, a gente precisa, né, dessa argola no nariz e ser puxado por essa argola no nariz para reconhecer que o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Não é o meu ego que é Deus. Não é o meu ego que é Deus. Não é o meu eu que é Deus. Deus é o Senhor Jesus e não eu, né? E não eu. Como Paulo falou ontem, né? Às vezes a gente quer esvaziar a cruz. Tira o Senhor Jesus da cruz, né, para as honras serem minhas, as honras e as glórias serem minhas, né? É o meu Deus é o meu ego, a minha idolatria é o meu ego é a minha idolatria, compreende? É o eu é a minha idolatria, né? Todo o tempo da minha vida para o meu eu, para o meu ego, para o que eu acho, para o que eu quero, para o que eu penso, né? Não para o Senhor, não é verdade? 44. Passados esses acontecimentos, Manassés reconstruiu e ampliou a altura do muro da cidade de Davi, a oeste da fonte de Gion, no vale, até a entrada da porta do peixe, em torno da colina de Ofel. Também destacou oficiais do exército para guardar todas as cidades fortificadas de Judá. Tirou do templo do Senhor os deuses estrangeiros e a imagem que havia colocado lá, bem como todos os altares idólatras que havia mandado construir na colina do templo em Jerusalém. Na colina do templo e em Jerusalém, e os lançou para fora da cidade. Depois, reconstruiu o altar de Yahvé, ofereceu sacrifícios de paz e comunhão, adorou e louvou a Yahvé, o Senhor Deus de Israel, e ordenou expressamente a todo o povo de Judá que servisse de coração ao Senhor Deus. O povo, contudo, continuava a sacrificar lá nos lugares altos, nos altares idólatras, mas faziam suas ofertas somente a Yahvé, o Senhor Deus. Então, quer dizer, ainda está híbrido, né? As demais realizações do rei Manassés, inclusive sua oração de arrependimento ao seu Deus e as palavras que os videntes e profetas lhe falaram em o nome do Senhor, o Deus de Israel, tudo está registrado nas crônicas históricas dos reis de Israel. A súplica de Manassés e a resposta misericordiosa de Deus, bem como todos os seus erros e pecados, assim como suas atitudes desleais, além dos locais onde mandou edificar altares idólatras e ergueu totens pagãos,
para adoração e diversas imagens e ídolos antes do seu arrependimento, tudo está devidamente narrado nos escritos históricos dos videntes. Manassés descansou com seus antepassados e o sepultaram em sua propriedade, e seu filho Amon passou a reinar em seu lugar. Amon tinha 22 anos de idade quando deu início ao seu governo e reinou 2 anos em Jerusalém. Ele agiu de forma perversa, fez tudo quanto o Senhor abomina, à semelhança das más atitudes do seu pai. Amon também prestou culto e ofereceu sacrifícios a todos os ídolos que Manassés havia edificado e reverenciado. Entretanto, ao contrário de Manassés, seu pai Amon jamais se humilhou diante de Yahvé, o Senhor, mas fez pior, cometeu mais erros e pecados, elevando em muito a sua culpa. Conspiraram contra ele os seus próprios oficiais e servos de confiança e o assassinaram nas dependências do seu palácio. Porém, o povo da terra matou todos os que conspiraram contra o rei Amon. Em seguida, proclamou seu filho Josias no seu lugar. Então, amados, vejam bem, meus amados, vejam bem. O ego também pode ser a nossa idolatria, né? O nosso ego também pode estar comendo o tempo que é de Deus. O nosso ego, né? Eu tenho clamado muito ao Senhor por eu não sei, uma questão física, não sei. Eu sinto, parece uma anemia, sabe? Uma fraqueza, mas é uma fraqueza física mesmo, uma fraqueza física. No entanto, já fui pro médico, já tomei tudo que é tipo de vitamina e coisa e tal, né? Então, tô buscando ao Senhor em relação a isso. Pro Senhor, se é negligência minha, né, com a minha saúde, que o Senhor me ajude, tenha força para vencer essa negligência, né? Sedentarismo, principalmente, que a gente sabe que é uma negligência, né? Porque todas as pessoas, não há pessoa que não possa fazer atividade física. Todas podem fazer atividade física, né? Nem que seja só com os braços, nem que seja só com as pernas, nem que seja sentado, nem que seja deitado, nem que seja... Todo mundo tem que fazer atividade física. Ah lá, a Patrícia tá aí. Bom dia, Patricinha linda. Todo mundo tem que fazer atividade física. Então, eu acho que ao meu é negligência nesse sentido. Porque eu sinto uma fraqueza, uma moleza, é assim, físico mesmo, falta de força física mesmo, sabe? E eu acho que é negligência. Então, isso se torna também a minha idolatria, né? Se torna também a minha idolatria. A minha negligência se torna a minha idolatria. Ah, não consigo, não vou, não dá isso, não dá aquilo, não dá aquele outro. Te amo, pá. Também te amo, pá. Então, assim, essa negligência que eu quero dizer também se torna a nossa idolatria, né? A nossa idolatria também. Porque está comendo o tempo que o Senhor nos dá para cuidar do templo do Espírito. Não é verdade? Então eu estava pensando assim, qual foi o melhor tempo da minha vida? Estava pensando hoje, né? Orando de manhãzinha, orando ao Senhor e pensando nessa questão, né? De idolatria e de cuidados com o templo do Espírito. Daí eu pensei, qual foi o melhor tempo da minha vida, né? Qual foi o melhor tempo? O melhor tempo da minha vida, a minha melhor saúde, foi quando eu me alimentava de uma maneira saudável, era até um exagero, porque eu era crudívora, mas foi o melhor tempo da minha vida, né? Na questão do físico. Do psicológico não foi, porque ser radical nos tira da comunhão, sabia? Mas o melhor tempo na questão física foi quando a alimentação era estritamente saudável e eu fazia atividade física. Corria no meu ritmo, no meu tempo, né? Então, Adriana, Pilates demanda, e eu não estou em condições agora, porque eu estou apresentando outros planos para o Senhor que envolvem o dinheiro que o Senhor investe em mim. Mas existem muitas coisas que a gente pode fazer que não custa nada, né? Caminhada, por exemplo, corrida, por exemplo, né? Não sei. E também, gente, tem uma moça que ela cuida da administração de um restaurante que eu vou, né? Que eu trabalho.
E aí ela me mostrou, eu estava comentando com ela isso esses tempos, e ela me mostrou uma moça que ela segue no YouTube. Aí o que ela faz? Ela, todas as manhãs, ela segue aquela moça. Ah lá, o que a auxiliadora tá falando, ó, no YouTube. Então ela mostrou essa moça no YouTube, tem assim o nível iniciante, nível médio, nível não sei o quê. Então para todo mundo tem atividade física, gente. Então eu percebo que a minha negligência é nesse sentido, né? Se eu não me coçar, posso orar ao Senhor à vontade. Posso orar ao Senhor à vontade, nada vai acontecer. Então vamos para as primeiras aos Coríntios. Onde nós paramos, minha gente maravilhosa? Porque a gente está tão adiantado, mas tão adiantado, porque na nossa tabelinha aqui a gente está em Romanos ainda. E a gente já passou já está lá em Coríntios, né? Então ontem a gente parou aonde? No dever dos ministros de Cristo. 1 Coríntios 3:10. Alguém sabe onde a gente parou? Que às vezes eu tô com pressa para terminar a live e não marco aqui onde eu parei. Acredito que foi 1 Coríntios 3, né? Então, 1 Coríntios 3, ele já falou para nós ontem, né? Com relação a sermos crianças ainda, né? Paulo falando assim que eu queria tanto dar para vocês alimento sólido, mas vocês ainda são crianças, né? Irmãos, não posso falar com vocês, é 1 aos Coríntios, Angelinha, 1 aos Coríntios 3. Vamos retomar rapidamente esse começo aqui. Eu acho que é a partir do 10, mas vamos dar uma retomada rápida em 1 Coríntios 3, né? Então, Paulo continua dizendo para os irmãos em Roma, né? O que está acontecendo com a Mary? Mary. O que está acontecendo com a Mary? Cadê a pergunta da Mary? Pergunte de novo, Mary. Ah, tá. Então vamos a partir do 10 mesmo, né? Então, só falar um pouquinho sobre isso, que ele falou assim, eu queria tanto dizer para vocês coisas elevadas, né? Coisas, alimento sólido, mas por causa de vocês serem ainda muito carnais, né? Muito carnais, aí nós não podemos avançar, né? Estou com um filho, o quê? Alcoólatra, você quer dizer? As irmãs vão pegar o seu nome, o nome do seu filho, tá, Mary? As irmãs de oração, as irmãs de intercessão que estão aqui na live, olha lá, ó, a Zetinha já tá falando com você, ó, tá vendo? Depois nós vamos orar no grupo de intercessão, tá bom? Porque aqui na live nós não falamos coisas específicas de pessoas específicas, porque nós estamos com 200 pessoas na live, todas aguardando a leitura da Bíblia, né? E já falam que eu enrolo demais já. Imagina se a gente parar para ver o caso de cada um que aparece, né? Já reclamam bastante de mim. Então vamos lá. 1 Coríntios 3:10. Segundo a graça de Deus, que me foi outorgada, eu, como prudente construtor, lancei o alicerce e outro está edificando sobre ele. Entretanto, reflita bem cada um como constrói. Nós já lemos isso aqui ontem, que a gente ficou falando do galardão. Porque ninguém pode colocar outro fundamento além do que está posto, o qual é Jesus Cristo. Se alguma pessoa edifica sobre esse alicerce, já falamos sim sobre o galardão, não sei se lembram, que o Senhor vai passar fogo, o Senhor vai passar pelo fogo, e quem tiver obra de palha não vai sobrar nada? Então é 18. Ninguém se iluda, se qualquer pessoa entre vocês se considera sábia de acordo com os padrões desse tempo aqui, então é melhor tornar-se insensata para alcançar a sabedoria. Então veja, se a minha sabedoria está dentro da esfera terrena, se a minha sabedoria constitui nisso, né? Sabedoria de homens, entende? Sabedoria de homens, sabedoria que vem de homens, né? Vamos dizer assim, professores,
Sabedoria que vem de professores, homens, não da palavra, tá, gente? Não da Bíblia, como Paulo, né? Paulo é nosso professor. Paulo aqui é o nosso professor, é o nosso mestre, né? Então tá falando, se os seus professores são do mundo, se os seus professores são do mundo, não se iluda, não se iluda. Se qualquer pessoa entre vocês se considera sábia, de acordo com os padrões desse tempo aqui de hoje, desse tempo, coisas modernas, coisas desse tempo, coisas dessa época, coisas de homens. Se os seus professores são homens, né? Se o que eles ensinam vem deles, né? Então, é melhor você se tornar novamente insensato para alcançar a verdadeira sabedoria. Não se apoie na sabedoria humana. Compreende? Não se apoie na sabedoria humana. Ah, por exemplo, vamos dar um exemplo, né? Ah, por exemplo, a minha sabedoria vem de Allan Kardec. Eu estudo todos os livros de Allan Kardec, a história de Allan Kardec, sou seguidora de Allan Kardec, ou então Buda, Siddhartha, já sei tudo, conheço tudo, não sei o que, sou seguidora, isso, aquilo. E veja, a sua sabedoria está vindo de onde? Não está vindo de homens? Não está vindo de Allan Kardec? Não está vindo de Buda, que também era um homem? Não está vindo de homens? É isso que o Senhor está dizendo. O seu professor não é homem. A sabedoria não vem dele. É isso que o Senhor está dizendo. Então é uma ilusão. Então você precisa se tornar novamente vazio para alcançar a verdadeira sabedoria. Esquece essas coisas. Esquece essas coisas. Vá para a Bíblia, onde estão os professores de Deus. Como Paulo agora, né? Nosso professor e mestre, que vai nos ensinar bastante aqui. Bastante vai nos ensinar aqui. Nós estamos recém começando nas aulas com esse professor Paulo, né? Oi, Ivonete, essa daqui, Ivone, essa daqui é King James. É King James atualizada. Então, vocês compreenderam? Então, você precisa se esvaziar para você buscar a verdadeira sabedoria. Saia da sabedoria dos homens e vá para a sabedoria do Senhor Jesus, para os professores e mestres da Bíblia, né? Porquanto a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus. Pense bem, você chegar diante de Deus e falar assim, Senhor, mas eu aprendi com Allan Kardec que é assim. Olha só o que o Senhor pensa, que loucura é essa? Que loucura é essa? Né? Que loucura é essa? Porquanto a sabedoria que você está buscando é loucura aos olhos de Deus, né? Pois está escrito, ele apanha os sábios nas próprias artimanhas deles. Então o que? Na sua sabedoria terrena, que vem de professores terrenos, né? Gente, isso eu não estou falando no lado da ciência, tá? Não estou falando no lado da ciência. Por exemplo, o seu professor de física, ele vai te ensinar a ciência, né? A ciência, as leis da natureza, é diferente, né? É diferente. Não, Reginaldo, é essa aqui, ó. King James. Estou falando da sabedoria no sentido das coisas de Deus, né? Das coisas que cuidam da parte espiritual, né? Então aí o Senhor diz assim, a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus. Então você chega diante de Deus e diz, mas Buda me ensinou assim. Foi Buda que me ensinou assim. E o Senhor vai dizer, que loucura é essa? Buda morreu por você? Morreu? Por um acaso, Buda falou me siga? Buda falou me siga? Ou ele buscava para ele, na loucura dele, e você está dentro da loucura dele? Hein? Pois está escrito, o Senhor apanha os sábios nas suas próprias artimanhas. Nas suas próprias artimanhas. O que é uma artimanha? É uma saída, é um escape, né?
Já viram aqueles bichinhos lá que aparecem, né? Grandes escapadas. Já viram no Discovery essas coisas? Grandes escapadas. Aí aparece lá o viadinho escapando da boca do leão. Grandes escapadas. Então isso daqui, ó, são as artimanhas, né? Então o Senhor está dizendo que Ele nos apanha nas nossas próprias artimanhas. Então a gente acha que a gente tem grandes escapadas. Quando a gente escapa direitinho pro colo de Deus, né? Não tem saída. É o Senhor a saída. E mais, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são elucubrações vãs. São pensamentos, raciocínios, né? Perda de tempo, né? O Senhor conhece os pensamentos dos sábios, são elucubrações vãs. E é esses sábios que você quer seguir. Você considera sábio. Olha, quanta sabedoria em Buda, né? E o Senhor está dizendo, tudo isso é vão. Buda também era terreno, também era homem como você. Ele buscou para ele, não para você. Agora o Senhor Jesus buscou para você, não para ele. Por isso que o Senhor diz, que loucura é essa? Que loucura é essa? Por isso que o Senhor diz, portanto, nenhuma pessoa deve se orgulhar dos homens. Ó, meu professor, esse é sábio. Esse é sábio. Ele fala do quê? Ele fala de budismo, espiritismo, bruxaria, sei lá o que tanta coisa possa ter, né? Tem tanta coisa nova também, né? Coisas novas, nomes novos, tanta coisa nova. Portanto, nenhuma pessoa deve se orgulhar dos homens, porque tudo vos pertence. Então agora ele está falando aqui com o povo de Corinto, porque o povo de Corinto estava tendo essa dificuldade de se apoiar em homens, né? O meu eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou não sei o quê, eu sou não sei o quê, né? Então ele está dizendo assim, portanto, nenhuma pessoa deve se orgulhar de homens, porque tudo é de vocês, não é dele, ó, é dele. E ele dá um pouquinho para mim, não, é Deus, é direto seu, né? Então, seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, seja o mundo todo, seja quem for, o homem que for, o homem que está aí ensinando você aí, o homem que você tem buscado tanto, tão sábio, abre teu olho, seja a vida, seja a morte, assim como seja o presente, seja o futuro, tudo o que existe é diretamente nosso, não precisa vir de homens para nós, é diretamente nosso. Voltamos à questão das revelações, né? Voltamos à questão das revelações. Então, o Senhor Jesus é deles e nosso. O Senhor Jesus é deles e nosso, né? É diretamente nosso também. Então, gente, saia da sabedoria dos homens, saia disso. Falei para vocês, até mesmo dentro da igreja. Fora da igreja é pior, né? Porque daí você tá vendo que é uma coisa que não fala de Deus, não tá baseado na Bíblia. Mas dentro da igreja tem que se tomar cuidado também. Falei para vocês, né, que a minha irmã, 50k, para ir assistir determinada pregação. Aí quando eu fui ver, tinha que pagar R$200 para assistir no camarote. R$200. Então tem camarote, tem a área de pé, tem a área sentada, tem a área camarote, tem a área... O mais barato é R$50 para escutar a pregação do homem, né? Pense bem. Isso é loucura. Quando Deus olha para você, ele fala, que loucura é essa? Que loucura é essa? Quanto eu estou cobrando de você para você sentar e ler a Bíblia? Quanto eu estou cobrando de você? Agora você vai pagar 200 para escutar o outro lá falar? Eu já sou o seu, diz o Senhor. Eu já sou diretamente seu. Você não precisa pagar R$200 para escutar a pregação do outro. Para quê? Você quer revelação? É revelação que você vai buscar lá? É adivinhação? É? Né? E aí quando eu contei pro Ailson, ele falou assim, e esse homem mesmo aí, ele está participando de rodeios também.
Então, quer dizer, se tornou um show, se tornou um stand-up, se tornou um talk show, né? Sei lá como é que fala. Ele vai em rodeios também, cobra igual um cantor e participa do rodeio também. Então veja bem, gente, e daí vou eu lá pagar para receber a sabedoria desse homem, sendo que Deus já é gratuitamente, se deu de graça. O Senhor gratuitamente se deu a nós, né? Se deu a nós, né, Ivaldo? Depois que você morrer, Ivaldo, aí a gente conversa a respeito disso, pode ser? Vamos combinar uma conversa pro lado de lá? Quando a gente se encontrar pro lado de lá, vamos conversar a respeito disso? Ivaldo. Muito bem, então 1 Coríntios 4. Portanto, todas as pessoas devem nos considerar servos de Cristo, encarregados dos mistérios de Deus. Todas as pessoas devem nos considerar, aquilo que nós estamos querendo considerar nos que nós achamos importantes, compreende? Então, por exemplo, eu estou seguindo determinado sábio lá, determinado professor lá, né? Eu considero ele demais, eu considero ele isso, aquilo, aquele outro. Para com isso, você não tem que considerar ninguém. Você não tem que considerar ninguém. Por quê? Porque você é que deve ser considerado. Você é que deve ser considerado como encarregado dos mistérios de Deus. Olha que coisa linda. Que coisa maravilhosa, não é? Você é que deve ser considerado servo do Senhor. Que maravilhoso, né? Então não fica falando do outro. Eu tô seguindo o seu Zé. Seu Zé é maravilhoso, seu Zé é isso, seu Zé é aquilo, seu Zé é aquele outro, seu Zé. Vamos pagar R$200 para ir lá ver o seu Zé. Mas e você? Você não tem a palavra? Você não tem Deus? Você também tem que ser considerado, não para ser engrandecido, honrado, glorificado como o seu Zé, mas você também é ministro de Deus. Você também tem um relacionamento direto e íntimo com o Senhor Jesus. Ou não? Não é? Então vamos lá. Além disso, o que se requer de todos aqueles que têm essa responsabilidade é que vivam fielmente. Então todos nós temos a responsabilidade, todos nós somos servos de Deus. Eu aqui estou servindo lendo a Bíblia, vocês estão servindo mandando os corações para o TikTok trazer as pessoas para cá, compartilhando a live, vocês também estão servindo, porque vocês estão trazendo as pessoas para ouvirem a palavra de Deus. Então, essa responsabilidade, veja, é uma responsabilidade. A responsabilidade de ser servo requer uma coisa só, que você seja fiel. Que você seja fiel. Para você ser fiel, você precisa estar em contato com o Senhor, porque se o Senhor mudar, né? Se o Senhor mudar de direção, você não sabe, você continua naquela direção lá, porque lhe falta comunhão, não é verdade? Como, por exemplo, assim, digamos que você é o pedreiro e o engenheiro falou, né? O engenheiro falou, nós vamos construir aqui uma parede assim, assado, vai ser assim, assim, assado, assim, assim, assado. Você participou da primeira reunião lá com o engenheiro. Aí o engenheiro falou, vai ser assim, assim, assado, assim, assim, assado. Beleza, já entendi tudo. E você vai lá para a obra e toma a obra. Aí daqui a pouco, gente, o engenheiro tá chamando para reunião. Eu não vou, já sei o que é. Já sei o que é, já sei. Deixa eu tocar a obra aqui para terminar a obra. O importante é a obra. E não vai na reunião. E dele tocar a obra, e depois passa mais um tempo, o engenheiro tá chamando lá, toda semana tem reunião com o engenheiro. Eu não vou, pra quê? Eu já sei o que é, E daí a hora que vier a vistoria da obra, fala, tá tudo errado, não é nada disso. Mas o Senhor tinha falado na primeira reunião que era para fazer assim. Pois é, nas outras reuniões eu disse, houve mudança. Onde estava você? A hora que eu falei das mudanças que houveram nesse projeto aqui. Eu estava na obra. Então, não devia estar na obra, devia estar na reunião. Hora de reunião é hora de reunião, hora de obra é hora de obra. Então, vocês estão compreendendo o que o Senhor quer dizer? Há uma responsabilidade em ser servo. Que responsabilidade é essa?
é a fidelidade. Essa fidelidade está em se reunir com o Senhor. Como é que você vai ser fiel? Como é que você vai seguir o Cordeiro, né? Sem estar enxergando ele. Você precisa estar enxergando. Como é que você vai seguir se você não está enxergando? Você vai pro rumo? Você participa da primeira reunião. Aí o Senhor fala na primeira reunião, ó, nós vamos para Jerusalém, certo? Ah, ok, beleza, entendi tudo. Aí eu saio da reunião, toco o rumo para Jerusalém. Toco 30 por hora nas minhas perninhas para chegar em Jerusalém. Aí quando eu chego lá em Jerusalém, cadê o Senhor? Cadê o Senhor? Faz 2 semanas que eu tô aqui em Jerusalém esperando. Faz 2 semanas que eu tô aqui em Jerusalém esperando. Ah, pois é, mas é que o Senhor passou primeiro na casa de Jairo. O Senhor passou em Betânia. Depois o Senhor passou ali nos arredores de Jerusalém. O Senhor foi lá no Monte das Oliveiras. Fez reunião com a gente lá no Monte das Oliveiras. E você estava onde? Eu já estava aqui em Jerusalém. Ele falou na primeira reunião, nós vamos para Jerusalém. Pois é, e as outras reuniões você não participou, não? Então não basta saber qual é o objetivo final. Há de se saber também quais são as estratégias para chegar nele. Hoje o Senhor nos falou muito sobre isso. Então, se nós não estivermos grudadinhos no Senhor, o Cordeiro vira uma esquina e a gente perde. Cadê o Senhor? Cadê o Senhor? Não sei, você viu para onde ele virou? Não sei, não vi. Por quê? Porque não estava prestando atenção, não estava ligado, não estava fiel. E agora? Eu sei que o destino final é o reino, vamos rumo ao reino. Como é que eu vou rumo ao reino sem o Senhor? Vou chegar lá na entrada do reino e vou ficar lá agora, vou esperar o Senhor aqui, o Senhor está atrasado. Só falta dizer isso, o Senhor está atrasado, cheguei na frente. Não é, gente? Então essa fidelidade é o que se requer do servo do Senhor. Que você esteja intimamente ligado a Ele. Isso é a sua fé. A sua fé é estar ligado no Senhor, né? Quanto a mim, Paulo, quanto a mim, pouco me importa se eu sou julgado por vocês. Pouco me importa se eu sou julgado por vocês. Veja, Paulo está puxando bastante a orelha deles e está falando, pouco me importa se vocês me julgam ou não. O que me importa é que eu sou esse servo fiel. Não me importa o que vocês pensam, né? Então ele diz, quanto a mim, pouco me importa ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano. Em verdade, nem eu tampouco julgo a mim mesmo. Não me importo nem com as acusações da minha consciência. Me importo em uma coisa, estar com a consciência pura e limpa e avançar, seguindo o Cordeiro. Os que querem ficar para trás, que fiquem. Que fiquem, podem me chamar à vontade. Eu, Paulo, deixando as coisas que para trás ficam, prossigo para o Cordeiro. Se eu ficar para trás, junto com você, o Cordeiro dobra a esquina e eu não vejo, e daí? Para onde que ele dobrou? Ele dobrou para a direita ou dobrou para a esquerda? Para onde ele foi? Me perdi. Por quê? Porque estava lá nas coisas que estão ficando para trás, ou com as pessoas que querem ficar para trás. Tem hora que você tem que dizer, você quer ficar? Você fica, eu vou prosseguir. Né? Porquanto, ainda que esteja consciente de que nada há contra mim, nem por isso me justifico, pois quem julga é o Senhor. Quem me defende é o Senhor. Vocês me acusam de muitas coisas. Quem me defende é o Senhor. Eu não tenho tempo para me defender, porque eu tenho meu trabalho no Senhor, né? Assim, nada julgueis antes da hora devida. Aguardem até que venha o Senhor, o qual não somente vai trazer à luz o que está em oculto, o que está nas trevas, mas igualmente vai manifestar as intenções dos corações. Então, nesse momento, cada pessoa vai receber de Deus a sua recompensa. Porque a recompensa do Senhor vem também conforme a contabilidade dele, né? Lembra que o Senhor falou? Vai acumulando suas obras, suas obras, suas obras. E eu estou fazendo a contabilidade aqui. Mas acontece que o que está em oculto também entra na contabilidade de Deus, né? Ele falou... Onde é que ele falou?
Eu pedi para vocês meditarem ontem, né? Recomendei a vocês que meditassem ontem em 1 Coríntios 3. Alguém meditou? 1 Coríntios 3? Porque aqui no 8 ele diz assim, ó. O que planta, o que rega, ministram de acordo com um propósito, e cada um será premiado segundo o seu trabalho. Segundo o seu trabalho. Certo? Então, aí aqui ele está dizendo assim, ó. Esse trabalho está sendo contabilizado, mas o que está oculto também está sendo contabilizado, o que está no oculto, né? Principalmente julgamento, principalmente os julgamentos que nós fazemos das pessoas, né? Assim, nada julguem antes da hora devida, aguardem até que o Senhor venha, o qual não somente vem com luz, né? Vem com luz, trazendo luz sobre o que está oculto, o que está nas trevas, mas igualmente vai manifestar as intenções dos corações. Então, nesse momento, cada pessoa vai receber de Deus a sua recompensa, né? Ai, mas Senhor, eu fiz isso, fiz aquilo, fiz aquele outro. Sim, mas a intenção do seu coração não era adequada. A intenção não era adequada, né? Oh, Senhor Jesus, eu acho melhor nós pararmos por aqui, porque eu tenho que ir para Campinas hoje, né? Já vou trabalhar, vou para Campinas, acho que dá 1h e pouco para eu chegar onde eu vou trabalhar lá em Campinas hoje. Aí de noite eu vou pro hotel, amanhã cedinho, inshallah, a gente faz a live do hotel. Até sexta, a gente faz a live 5h30 da manhã do hotel, inshallah, né? Como ensinou nossa amabilíssima irmã Leile, né? Inshallah, se Deus quiser é inshallah em árabe. Se Deus quiser é inshallah. Então, olha, gente, quanto o Senhor falou conosco aqui, né? Principalmente nessa questão de seguir homens nas questões espirituais. Isso é loucura para Deus, loucura para Deus. E Deus também falou muito conosco na questão de revelações, adivinhações, consultar, né? Às vezes a gente nem quer consultar e vem um e joga na gente aquilo. Então, tomar muito cuidado, né? Pedir para o Senhor nos guardar de todas essas coisas, porque tudo isso tem influência em nosso psicológico, né? Então a outra palavra que eu queria lembrar é inshallah, se Deus quiser, e randulá, graças a Deus. Então, randulá por essa live, randulá, amados, randulá por nossa live, e inshallah a próxima live. Amém? Fiquem na santa paz do Senhor Jesus. Nós tivemos 10.700 pessoas aqui hoje conosco. Que bênção! Então, se você está aqui e ainda não segue essa conta, siga essa conta, porque daí o TikTok avisa você quando a gente estiver lendo a Bíblia, não é verdade? Fiquem todos na santa paz de Deus, orem por mim, peço a oração dos irmãos, vou pegar a estrada agora, e que o Senhor me dê uma boa estadia nessa obra, nessa missão que Ele me envia até Campinas. Ficarei lá terça, quarta, quinta e sexta. O Senhor está me levando lá porque Ele foi na frente, né? O Cordeiro foi na frente. Então, vou levar os meus versículos, vou levar o meu coração, vou levar tudo que eu tenho, que o Senhor me deu de unção para a obra, né? E lá vou divulgar também o Evangelho, né? O Evangelho é poder de Deus. O Evangelho se chama Senhor Jesus. Amém. Amadinhas, Rizoneide, todos vocês. Eu vi você falando que comprou a Bíblia, né, Rizoneide? Glória a Deus. Randulá. Graças a Deus. E fiquem todos bem. Amém. Que o Senhor guarde a todos nós, como tem feito. Que o Senhor nos coloque para trabalhar para Ele em todos os lugares onde Ele nos colocar. Em todos os lugares onde o Senhor nos colocar, ali há uma autoridade sobre nós e ali há uma missão que o Senhor nos levou para fazer. Que bênção, auxiliadora, também comprou, graças ao Senhor. Randulá, quero decorar essa palavra. Randulá, Senhor Jesus. Amém, até a próxima live, inshallah. Tchau, tchau. Obrigada, viu, gente linda?